Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um episódio da websérie 5G, a conexão com o futuro. Eu sou Márcio Canamaro, sócio líder do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG Brasil. E hoje recebo a sócia diretora responsável por cibersegurança e privacidade, Samara Xuxa. Muito obrigado, Samara, por estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre privacidade e segurança nesse contexto de tecnologia, é muito importante para todos nós. Legal. Olha, a gente queria saber de você o seguinte: como a internet das coisas vem se aproximando do nosso dia a dia e quando essa realidade deve se potencializar com a chegada do 5G? Então, Márcio, nós temos uma programação de implementação de 5G no Brasil agora para o segundo semestre. O 5G ele traz muito mais flexibilidade no trânsito de dados, né? Ele traz maior velocidade, maior volume de informações compartilhadas, uma maior abrangência também de cobertura, né, dos nossos pontos de sombra. Isso vai viabilizar que novos dispositivos se conectem à rede. Hoje, nas grandes metrópoles, nós temos o 4G sobrecarregado muitas vezes, com lentidão, em momentos de pico, e o 5G deve facilitar e abrir essas portas para que novos dispositivos se conectem na rede e se integrem ao nosso estilo de vida, né? Não só os computadores, tablets e celulares como estamos acostumados, mas outras coisas, né? Falando de internet das coisas, outras coisas do nosso dia a dia que já começam a aparecer na nossa rotina, as assistentes virtuais, as nossas TVs inteligentes e outros dispositivos que se conectam à internet começam a nos ouvir, nos estudar e nos termos de comportamento, né, a nos servir experiências diferentes. E essa é uma tendência econômica e global, né? Quando nós olhamos para essas novas plataformas como Google, Netflix, Spotify, todas elas entregam não produtos e serviços, mas experiências muito personalizadas para o usuário. As pessoas estão cada vez mais mal acostumadas com isso, no bom sentido, né? Elas querem consumir experiências e esses serviços ou produtos que se integram ao seu estilo de vida. Então, a tendência é que o 5G amplifique essa integração da tecnologia com as nossas vidas. Nós sentimos muito isso na pandemia também, né? Todos os nossos pontos de contato na vida viraram algum serviço digital. E o 5G só tende a intensificar, permitindo também que esses outros novos dispositivos se conectem e conversem com a nossa rotina. É uma tendência sem volta. Precisamos aprender a lidar com ela. Samara, como você bem comentou, com o advento da pandemia, nós tivemos um avanço muito grande, principalmente desses assistentes de voz que têm seus skills e aí, através de interoperabilidade, acessam outras plataformas e assim trocam informações e dispersam essas informações, criando as experiências, obviamente, mais personalizadas e imersivas para o usuário. Com a conectividade chegando cada vez mais aos nossos lares e usos eletrodomésticos, carros mais conectados, também abrimos porta para os dados sejam acessados? Como você vê isso? Com certeza, não há dúvida nenhuma, né? Nós tínhamos no passado uma preocupação quando falávamos de proteção de dados ou segurança da informação, uma proteção voltada para um perímetro, né? Eu tinha um ambiente tecnológico que eu precisava proteger. Agora, com 5G e IoT, com tantos dispositivos se conectando na rede, e essa interoperabilidade que você comentou, os pontos de entrada aumentam. Ou seja, o ponto de entrada que pode ter uma vulnerabilidade, uma falha, uma ausência de um controle de segurança da informação, deixa de ser só aqueles sob controle ali no nosso perímetro a ser protegido e se distribui nessa rede, né, ao longo das residências dos usuários e outros locais de conexão. Isso traz um problema muito complexo para a segurança, né? Porque para garantir a segurança
nesse ambiente em que a tecnologia evolui muito rápido e os cybercriminosos também evoluem, as suas práticas são cada vez mais sofisticadas de forma muito rápida, a forma de garantir a segurança não é só implementar esses controles, mas também monitorar todo esse ambiente. Isso é muito difícil quando se fala em 5G por causa da velocidade com que as informações trafegam e o volume com que essas informações trafegam também. Então, a existência desses novos pontos de entrada é uma preocupação para a segurança e para a proteção de dados. Além disso, a velocidade com que as informações trafegam é algo que dificulta o monitoramento e a gestão de incidentes, identificação de algum incidente, algum tipo de vulnerabilidade que possa representar um prejuízo para um usuário, expor ele a algum tipo de fraude, a algum tipo de dano, até a exposição da sua privacidade, violação da sua privacidade, né? E, além disso, nós temos os próprios dispositivos conectados à rede, o IoT, com um dilema muito grande de investimento em segurança, porque o mercado pretende oferecer esse tipo de tecnologia a baixo custo para o usuário, e cibersegurança ou segurança custam, né, ainda isso representa uma grande fatia ali do investimento no desenvolvimento do produto. Então, essa balança precisa pesar de forma equilibrada, de forma correta, para que desde o desenvolvimento desses dispositivos a segurança seja pensada ponta a ponta, a privacidade do usuário seja pensada ponta a ponta. E para isso, nós falamos de privacy by design ou security by design, que são estratégias de planejamento desde a concepção daqueles produtos para garantir a segurança ao longo da jornada. Do contrário, a experiência que você quer oferecer para fidelizar o cliente passa a ser uma experiência de rescisão daquela relação, né? De ameaça, né? É um diferencial, com certeza, para as empresas, até para a sustentabilidade delas no mercado, quando pensarem em IoT, pensarem em segurança e privacidade desde o primeiro momento. Nós temos visto que grandes corporações, principalmente as Big Techs, têm se preocupado bastante com isso, inclusive com muita transparência, divulgando suas políticas de privacidade e garantindo maior transparência nesse processo, como você falou, Uhum. privacidade, by design, todos esses conceitos importantes que as empresas precisam ter na governança de dados e privacidade. Quais os principais exemplos de riscos aos quais as pessoas estão expostas, caso essas novas tecnologias não recebam atenção adequada, em relação à segurança da informação e proteção dos dados pessoais nessas interações? Quando nós temos algum tipo de porta aberta, né, na nossa rede, no nosso dispositivo, todos os nossos dados que circulam por essa rede podem ser acessados, né? E podem ser acessados por pessoas mal intencionadas. Então, podem ser acessados por pessoas que pretendem utilizar esses dados para extrair algum valor dele, para praticar fraudes, para explorar eles economicamente, mas também podem ser explorados para observar o teu comportamento, a tua rotina, compreender, né, no momento de uma elaboração de uma fraude mais sofisticada, exatamente qual é o momento ideal para cometer aquele crime ou para realizar um ataque, para viabilizar uma entrada nessa rede, nesse dispositivo, coletar essas informações. Então, com tantos dispositivos conectados, os usuários precisam ficar mais atentos com relação a que tipo de dispositivo que eu tenho conectado na internet aqui na minha casa que pode viabilizar essa abertura de informações, né? É mais comum a gente falar em fraudes, em uso desses dados para fins econômicos, né, por parte dos cybercriminosos, mas nós temos também um desdobrar dessa relação a partir do momento que esses dados são utilizados para conhecer a tua rotina, isso pode se desdobrar num crime presencial, numa ameaça à tua integridade física, né? Nós vemos vários casos
de cybercriminosos que observam as suas vítimas e entendem a sua rotina, o seu comportamento, os seus hábitos antes de praticar algum tipo de ilícito para que ele tenha mais tempo para explorar essas informações ou encontre mais portas abertas para coletar mais dados ainda, né? Então, os reflexos, os riscos, eles vão desde a utilização desses dados para fraudes, para a criação de identidades falsas em que esses cybercriminosos se fazem passar por você, a obtenção de informações confidenciais e privadas tuas, que depois podem ser utilizadas contra você num momento em que feita uma extorsão, por exemplo, ou uma ameaça em razão da posse dessas informações e da ameaça da divulgação, né? Quando nós colocamos isso num contexto hoje em que crianças e adolescentes cada vez mais utilizam esses dispositivos e internet e dispositivos conectados, isso ganha um contorno, uma gravidade maior, porque nós estamos falando de pessoas ali que não têm ainda o discernimento para se defender, para tomar determinados cuidados. Então, nós passamos a viver agora num cenário, né, em que essas tecnologias vão crescer cada vez mais, a exposição das pessoas, dos dados delas, vão também é algo que vai crescer cada vez mais. E nós temos uma virada de chave, assim, de mindset, de cultura e de educação de todos esses usuários para que eles compreendam realmente quais são os riscos e como que eles podem prevenir também esses riscos no seu dia a dia, porque a tendência é que cada vez mais as tecnologias se integrem ao nosso dia a dia e ao nosso estilo de vida e que cada vez mais dados sejam fornecidos, né? Quando a gente fala de 5G, IoT, falamos automaticamente de tratamento automatizado de dados, tratamento massificado de dados, inteligência artificial. Então, os contextos de dados são cada vez maiores. E muitas vezes as empresas que aplicam uma boa inteligência no tratamento desses dados sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Isso é uma realidade com a qual a gente vai precisar conviver daqui para frente, e isso precisa ser integrado em algum momento na nossa rotina de criação de cultura, de educação, para que essa relação com a tecnologia seja saudável para todos, né? Excelente ponto, Samara. É justamente isso que eu acredito que não só as pessoas, mas as corporações buscar essa relação harmoniosa com a tecnologia e tudo que o 5G pode trazer. Como que as empresas devem se preparar para essa nova realidade? Principalmente pensando em proteção de dados e segurança da informação, nós temos aí LGPD, GDPR, uma série Hum. de normas e legislações globais que estão orquestrando, que estão governando esse tipo de controle, inclusive trazendo penalizações aí, que são penalizações robustas, pesadas, no contexto econômico, financeiro e econômico das empresas que não seguirem essas normas. Conta um pouquinho para a gente, por favor, a respeito disso, Samara. Nós tivemos um primeiro momento aqui no Brasil, quando nós nos deparamos com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, em que o mercado ficou assustado, né? O mercado pensava que era mais uma regulação para impedir o tratamento de dado, para dificultar os processos de desenvolvimento dessas tecnologias. E muitas empresas começaram a pensar na sua adequação, no cumprir a lei, com medo das sanções. Como você colocou, tem sanções muito agressivas na lei, né? Multas de até 50 milhões de reais por ato de infração. Então, inicialmente, com um nível mais baixo de maturidade do mercado nesse tema, as empresas começaram a se adequar pensando em evitar sanções e em construir um bom relacionamento com as autoridades. Só que com o tempo, o mercado já foi percebendo que essa é uma tendência econômica global, né? O dado é o novo ativo, é o novo valor da nossa economia e, portanto, tratar dados não é uma opção, né? A lei sabe disso. Um dos pilares da lei é garantir desenvolvimento econômico, garantir o desenvolvimento de tecnologias, inovação, incluir o Brasil nesse contexto econômico de tratamento de dados e de novas tecnologias.
E, por causa disso, a lei traz algumas regras de governança que, se bem implementadas no dia a dia, permitem que você trate cada vez mais dados e explore cada vez mais esse mercado, né? Então, é importante que, num primeiro momento, o mercado compreenda que cumprir essas regras de proteção de dados é mais do que ter um bom programa de compliance para evitar sanções. É uma questão de sustentabilidade no mercado. Nós falávamos da experiência personalizada que o usuário tanto quer obter das empresas, né? O próprio usuário está disposto a fornecer os dados dele, caso ele tenha uma experiência digital que resolva os problemas dele, que se antecipe com relação a esses problemas, que facilite todos esses pontos de contato da nossa vida. E para isso ele passa a exigir das empresas essa postura, né? E para que as empresas consigam navegar nesse novo cenário, elas precisam ter um mínimo de regras de governança bem estabelecidas. E nesse momento, quando esse mindset ele é incorporado, o mercado começa a perceber que as autoridades, na verdade, podem ser grandes aliadas para a construção conjunta desses caminhos de exploração econômica desse mercado, né? Então, eu vejo que temos uma virada aqui de forma de pensar, né? Um período para ganharmos maturidade com relação a esse tema e um mindset do mercado que precisa perceber o quanto que a experiência digital impacta diretamente a percepção da sua marca, a percepção da sua imagem, a relação com o cliente, o estabelecimento dessa relação de confiança, de credibilidade, que é o que faz o usuário decidir fornecer mais dados para um cliente, né? Se ele tem uma boa experiência digital, o usuário pensa, bom, se essa empresa é capaz de me fornecer tudo isso, ela é capaz de proteger os meus dados também, né? Então, temos uma mudança de mindset ocorrendo no mercado nesse momento, compreendendo que essa é uma questão de sustentabilidade e que a lei não veio impedir ou dificultar, ela veio estabelecer regras mínimas de governança para que esses tratamentos sejam seguros e saudáveis para todos, para que essa economia seja sustentável, né? Excelente, Samara. Bom, como tudo que é muito bom acaba rápido, nós estamos indo aqui para a reta final da nossa websérie. Gostaria de te agradecer muito pela sua contribuição aqui Eu para a que nossa série, agradeço. com Muito esse obrigada. conteúdo super relevante na economia digital, 5G, cibersegurança, privacidade de dados, que é algo bastante crítico, uma espinha dorsal aqui para a nossa evolução digital da economia brasileira. Parabéns, obrigado, Samara. Muito obrigada. E muito importante, né, que todos nós tenhamos essa consciência de que IoT, 5G, novas tecnologias, não estamos falando de uma bolha, que só alguns vão participar desse cenário. Estamos falando de um cenário de crescimento contínuo e de desenvolvimento de tecnologia que não tem volta. Então, precisamos nos adaptar, precisamos ser flexíveis e precisamos ouvir mais os desejos dos usuários para oferecermos essas experiências personalizadas que eles pedem, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, garantindo o mínimo de segurança e de privacidade. Excelente. Obrigado, Samara. Muito obrigado. Acompanhe a gente Obrigada. aí na nossa websérie 5G, a Conexão com o Futuro. Até a próxima. Obrigado. Até mais.